Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós celebramos este segundo domingo do tempo da Páscoa e nessa ocorrência nós também temos a alegria de celebrar o domingo chamado da Divina Misericórdia. Essa devoção, como muitos de nós, se não todos, sabemos, ela nasce a partir das revelações de Jesus misericordioso a uma freira, a uma irmã polonesa chamada Santa Faustina Kowalska. As aparições de Jesus misericordioso a ela, que ocorreram ao longo de alguns anos, são uma manifestação da bondade de Deus, na misericórdia de Deus, que abraça o mundo inteiro. Fruto dessas aparições é a devoção à Divina Misericórdia, particularmente através do que nós chamamos o terço da misericórdia, muito difundido, com aquelas orações: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, aquela intercessão nas contas menores, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Essa oração está profundamente unida à imagem de Jesus misericordioso, como ele comparece a Santa Faustina. E ele comparece desta forma, como nós vemos nesse quadro, uma representação do que foi a aparição. Jesus pediu que fosse feito um quadro, que fosse feita uma pintura com aquilo que a irmã via, de forma que as pessoas também pudessem ver, elas pudessem contemplar, na forma da imagem, aquilo que é o mistério da misericórdia de Deus. Deus que vem ao nosso encontro com a misericórdia. Por isso, o quadro da misericórdia sempre vai representar Jesus caminhando. Jesus tem um pé à frente do outro porque ele está caminhando na direção daquele a quem ele vai socorrer com a sua misericórdia. O seu coração aberto pela lança um dia continua aberto e dali jorra a fonte da misericórdia. Por isso, os sinais desses raios vermelhos, avermelhados e ao mesmo tempo claros, límpidos, brancos. Misericórdia de Deus, no sangue e água que foram jorrados no Calvário um dia, quando o seu coração foi aberto pela lança. Então, a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro. O próprio Jesus pediu a Santa Faustina que então fosse no segundo domingo da Páscoa, a festa da misericórdia. E o Papa João Paulo II, também ele polonês, que já conhecia muito bem essa devoção e essas aparições, ele decide então instituir essa devoção para a igreja no mundo inteiro e instituir o Domingo da Divina Misericórdia, que estamos aqui. É uma herança de São João Paulo II que nós temos. Pela graça de Deus, nas aparições, é claro, mas o Papa acolheu com muito amor essa devoção e a difundiu de coração durante todo o seu pontificado. Neste segundo domingo da Páscoa, nós concluímos também a oitava de Páscoa, esse tempo soleníssimo dedicado à ressurreição do Senhor. E a liturgia da palavra nos traz esse evangelho. Assim como todos os dias da oitava nós vimos as aparições do ressuscitado narradas pelos evangelistas, também aqui nós vemos São João, que narra duas aparições de Jesus ressuscitado. A primeira no domingo da ressurreição, no domingo da Páscoa, e a segunda 8 dias depois, ou seja, hoje, no segundo domingo depois da ressurreição. A aparição de Jesus aos discípulos, ela é revestida de um caráter de misericórdia, claro, mas de uma revelação de Deus para o bem do seu povo, para o bem da igreja. Jesus, quando aparece aos discípulos na primeira aparição que nós vemos no Evangelho, as portas estão trancadas, que os discípulos estão com medo dos judeus, que perseguiram Jesus. Então Jesus entra, não pela porta, simplesmente ele entra. Simplesmente ele passa pelas paredes, ele passa pelas portas. Jesus ressuscitado não depende mais das leis da física. Ele está aqui e daqui a pouco ele desaparece. As portas estão fechadas, ele simplesmente entra. Jesus aparece no meio dos discípulos e lhes oferece o dom maior da ressurreição, que é a paz. A paz esteja convosco. Jesus veio para dar-nos a verdadeira paz, a paz que o mundo não pode dar,
Ele vem para nos dar a paz, primeiro, com Deus, e segundo, entre nós. Porque já não somos inimigos de Deus, somos seus familiares, somos sua família. E segundo, uma vez que nós somos isso, também entre nós, não deve existir o conflito, não deve existir o ódio, não deve existir o mal. Na sequência, Jesus mostra as chagas. Ele mostra para os discípulos as chagas das mãos e do lado que foi atravessado pela lança. Ao fazer isso, Jesus está se identificando. Os discípulos o veem, mas como saber que não é um fantasma? Poderíamos dizer. Como saber que não é um espírito incorpóreo que está aqui falando com a gente? Jesus mostra o corpo ferido da cruz. Por isso ele mostra as chagas das mãos e do lado. Mas as chagas de Jesus, que Jesus mostra naquele momento, não são chagas dolorosas. Não são chagas do defunto. São as chagas do ressuscitado. As chagas de Jesus não são chagas que doem, que vertem sangue, que machucam, que pulsam. As chagas de Jesus são chagas gloriosas. As chagas de Jesus são o troféu, o sinal do seu amor por nós. Até onde vai Deus para salvar a humanidade? As chagas são a grande prova disso. Jesus, ele ressuscitado, ele está perfeito. Perceba que Jesus não mostra as chagas da testa toda furada da coroa de espinhos. Jesus não mostra as costas flageladas. Porque nada disso há mais. O corpo de Jesus ressuscitado não é um corpo deformado pela paixão. É um corpo glorioso, completamente reconstituído. Mas Deus quis que as chagas permanecessem. Deus quis que as chagas continuassem. Porque justamente nas chagas estão a prova do amor maior de Deus por nós. Ele vai até a cruz para nos salvar. E ficam as chagas não para Jesus se lembrar do que foi a cruz, mas para que nós nos lembrássemos, para que ele, ao mostrar as chagas, nos fizesse recordar o preço da nossa salvação. Não foi de graça. Não é porque acabou que não tem mais valor. Pelo contrário, é necessário sempre recordar o mistério da cruz e o que ela significa. Jesus mostra as chagas, fala aos discípulos e depois se vai. Um discípulo não estava lá, um dos apóstolos, Tomé. Tomé não estava. Quando ele chega, os discípulos anunciam com toda alegria: nós vimos o Senhor, ele ressuscitou, ele veio aqui, mostrou para nós as chagas, é ele mesmo. Não é um espírito, é ele mesmo, no seu corpo, ressuscitado, veio aqui e esteve conosco. Tomé escuta o anúncio que a igreja faz da ressurreição do Senhor e se recusa a acreditar. Ele se recusa a acreditar que Jesus ressuscitou, apesar de todos os apóstolos estarem afirmando aquilo, apesar de todo mundo estar falando para ele. Mas aí ele proclama, com soberba, ele diz: se eu não vir as marcas na mão dele, se eu não pôr o meu dedo nas marcas, se eu não colocar a minha mão na chaga do seu lado aberto, eu não vou acreditar. Só acreditarei se eu fizer isso. 8 dias depois, Jesus comparece de novo. Agora Tomé está no meio dos demais apóstolos e Jesus aparece novamente. Quando Jesus aparece, mais uma vez, a primeira coisa que Jesus faz, oferece o dom da ressurreição. A paz esteja convosco. Logo na sequência, ele já vai a Tomé. Você não queria? Agora põe a mão aqui na minha chaga. Você não queria pôr a mão aqui no meu lado? Pode colocar. Só que fazendo isso, não seja mais um homem incrédulo, mas ganhe a fé. Se torne um homem de fé. Qual é o problema da atitude de Tomé?
que vamos entender. Tomé escutou o anúncio da ressurreição do Senhor. E o que Tomé disse? Eu quero vê-lo. Os discípulos tinham visto. Jesus foi até eles. Eu quero pôr o dedo nas marcas de Jesus. Eu quero ver essas marcas. Eu quero ver essas chagas. Os discípulos viram as chagas de Jesus. Quando Jesus chegou, mostrou para eles. O que Tomé está pedindo demais, então? Tomé está pedindo para receber o mesmo que os outros receberam. Tomé está pedindo para ter a mesma oportunidade que os outros tiveram. O que tem de mais nisso para ele ser corrigido pelo Senhor naquele momento depois? O que ele pediu de mais? Nada. Tomé não pediu nada demais. Tomé não solicitou nada demais a Deus. O problema está no que havia no coração de Tomé ao fazer isso. Tomé não tinha a esperança de ver a ressurreição de Jesus. Tomé tinha a condição de ver para acreditar. E isto é orgulho. Tomé se recusa a acreditar porque ele não viu. Os outros viram. A recusa de Tomé é o problema. Ele se recusa por orgulho. Ele se recusa por altivez. E aí está o mal. O problema não está em eu querer que Deus me manifeste a sua bondade, a sua misericórdia, a sua presença, que Deus me faça sentir que Ele está comigo. Não há absolutamente nenhum problema em desejar algo do tipo. É natural nosso. O problema está em obrigar Deus a me provar alguma coisa. Que Deus me prove que Ele existe. Que Deus me prove que Ele me ama. Que Deus me prove que Ele tem poder. Aí está o problema. E aqui, meu irmão e minha irmã, entendamos bem, é um risco que qualquer pessoa corre na vida. E que é apenas uma fé bem alimentada que nos priva de algo semelhante. Porque crer, ter fé, dizer que se tem fé, é uma coisa boa e normal. Mas não significa que só porque é dito que é verdadeiro. Eu posso dizer e afirmar com todas as letras, não, mas eu tenho muita fé em Deus. Não, mas eu acredito demais. Nossa, mas eu tenho minha fé é forte demais. Não, muito bem, louvado seja Deus que assim seja. Mas lembremos que a fé sempre vai ter que ser, em algum momento da minha vida, provada. Em algum momento a minha fé terá de ser provada. E não é que Deus manda a prova, Deus permite. E ao permitir, Deus está não ali experimentando para Ele saber se eu tenho fé ou não. Ele já sabe. Quem precisa saber sou eu. Eu preciso saber se eu tenho fé verdadeira ou não. E a prova da fé vai me dar essa resposta. Um momento em que, na minha família, uma pessoa que eu amo muito cai doente. Doença grave, que vai apertando aquela pessoa durante um longo período de tempo. E ela vai sofrendo, e aí eu vou pedindo a Deus misericórdia. Pedindo a Deus que faça uma obra, pedindo a Deus que venha, que intervenha. E eu faço novenas, e eu faço orações, e eu peço orações para os outros, e eu faço peregrinação, e eu vou sempre à missa, e essa é a minha intenção. E vou rezando, e vou pedindo, vou intercedendo, vou clamando a Deus. Claro, eu tenho esperança de que Deus possa fazer a obra e possa curar essa pessoa, se Deus quiser. Mas pode acontecer que no final das contas aquela pessoa simplesmente morre. A verdadeira fé sempre vai trazer consigo a confiança. Confiança não é expectativa. Qual é a diferença de um para o outro? Expectativa é, eu quero que Deus cure essa pessoa. E eu fico só pensando nisso. E que tem que curar, tem que curar, tem que curar. A fé, que é confiança,
é aquela que eu desejo a cura dessa pessoa, mas que se faça a vontade de Deus. Eu quero a cura dessa pessoa. Sinceramente, eu quero. E falo para Deus, eu quero, eu peço para o Senhor isso, porque eu quero. Mas, contudo, que faça-se sempre a vontade de Deus. Se essa não for a vontade de Deus, eu a acolho. Sofrendo, mas acolho com um coração grande. Isso é fé. A fé verdadeira precisa desse encontro com o objeto da fé, que é Deus. Do contrário, é apenas uma ideia. Do contrário, é apenas um conforto. E a fé não existe para nos confortar. A fé existe para nos estimular a buscar as coisas do alto, a buscar Deus, a estar com Ele e a sermos fiéis para nunca mais o abandonar. Aquilo que viveu Tomé foi de encontrar-se consigo mesmo diante do ressuscitado e ver que ele não estava crendo. E ele teve a oportunidade, porque ele recebeu um anúncio da igreja. A igreja anunciou para ele, os apóstolos anunciaram para ele a ressurreição do Senhor, mas ele simplesmente não quis. Eu não quero acreditar. Que Deus me prove que é assim. Que Deus me prove a ressurreição. E aí eu acreditarei. Quantas vezes a igreja ensina e ensina a nós e ao mundo, porque a igreja é um farol que ilumina o mundo inteiro. Quantas vezes a igreja nos ensina a verdade, nos mostra o caminho, nos aponta a direção, nos preserva no caminho que direciona para a meta. E simplesmente o homem olha para aquilo e diz, não, eu não quero isso não concordo. Se é assim, que Deus me prove que é assim. É o mesmo espírito que estava em Tomé e que o fez rejeitar o anúncio que a igreja lhe trazia. E quando Jesus o encontra, o que Jesus diz? Você acredita porque me vê? Bem-aventurados os que acreditam sem terem visto. Jesus está proclamando justamente felizes. Felizes somos nós, se acreditamos, apesar de nunca ter visto Jesus ressuscitado. Porque se não o vimos, nós sabemos que o encontramos. Se de fato nós temos fé, nós de fato nunca o vimos, mas encontramos o Senhor mesmo sem tê-lo visto. E esse encontro com Jesus deu sentido à nossa vida, deu sentido ao nosso caminho, dá sentido à nossa estrada. E é isso que importa. O que importa é que nós o encontramos e nós cremos nele de coração. O que nós vemos no Evangelho de hoje nada mais é do que uma grande manifestação da misericórdia de Deus. Jesus veio a segunda vez e ele não foi falar com ninguém. Ele não anunciou nada. Ele não explicou nada. Jesus veio a segunda vez por causa de Tomé. Jesus veio e desceu aonde Tomé precisava ser resgatado, na sua incredulidade e na sua soberba, e o puxou de lá. E deu certo, porque de fato depois Tomé vai proclamar diante de Jesus, meu Senhor e meu Deus. Pode procurar no Evangelho outra pessoa que chame Jesus de Deus. Não vai ver. Tomé sim. Tomé não apenas se converteu naquele momento, Tomé recebeu o dom da fé de uma forma extraordinária, carismática, ou seja, pelo carisma da fé, e proclamou uma verdade, a divindade de Jesus. De um homem incrédulo, Deus o levantou naquele mesmo instante como um homem cheio de fé. E isso é a misericórdia de Deus. Isso é o efeito da misericórdia de Deus na nossa vida. Quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós nos encontramos com Deus, Ele transforma a nossa existência.
E tudo aquilo que em nós é débil, fraco, frágil, esquisito, Ele transforma. Pela misericórdia de Deus. Aquilo que eu costumo dizer com frequência. Existe uma bênção, uma graça, a gente poderia dizer até um dom, de certa forma, naquela pessoa que desde pequeno, que desde sempre está na igreja. Aquela pessoa que desde sempre caminha com Cristo. Desde sempre está com o Senhor. Nunca se afastou, sempre esteve ali. E louvado seja Deus. Louvado seja Deus por isso. Como é bom. É um privilégio, poderíamos até dizer. Na verdade, isso é o natural, mas, infelizmente, devemos também dizer que é um privilégio, de certa forma. Mas, independentemente, também existem aqueles que ficaram longe de Deus, estiveram por um tempo longe de Cristo, e um dia encontraram com Ele de novo. Porque justamente, quando criancinhas, quando inocentes, estavam nas mãos do Senhor. Todo inocente sempre está nas mãos de Deus. Mas depois, quando a inocência vai se perdendo, e o mundo vai conseguindo conquistar essa pessoa e puxá-la, oferecendo paus e pedras como se fossem diamantes e ouro, essa pessoa se afasta e se esquece. E é justamente aquela reação, aquela sensação. Não me importo, não me interessa, não quero saber. Vou na missa de domingo, que meu pai e minha mãe mandam. Mas também quando eu fizer 18 anos, eu vou mandar na minha vida. E vai se afastando e vai se distanciando de Deus. Até que chega ao ponto que ele se torna irrelevante para a vida dessa pessoa. O que é o mais impressionante disso? Que apesar de ser assim, Cristo nunca desiste dessa pessoa. Jesus, em nenhum momento, Jesus se cansa de buscar. Não chega uma hora que Jesus vira e fala, quer saber de uma coisa? Vou deixar você se virar aí, a hora que você quebrar a cara, você volta. Isso não existe. Jesus não cansa de nos buscar, até nos trazer de volta. E quando traz, e quando finalmente a gente abre um pouquinho os olhos e enxerga, ali resplandece a luz de Deus. Como vai dizer Santo Agostinho, diante dos meus olhos cegos, o Senhor brilhou para afugentar a minha cegueira. Os meus ouvidos tapados, o Senhor gritou e estourou a minha surdez. E aí então, aquela alma, aquela pessoa volta para Deus, volta para Jesus. E o que muda na vida dessa pessoa? Tudo e nada. Aos olhos do mundo, ela não ganhou nada com isso. Pelo contrário, está perdendo. Poderia estar aproveitando a vida, mas está perdendo. Poderia estar curtindo ao máximo, mas está lá igual um idiota, dando atenção para o padre. Outro idiota. Tem um pouquinho de razão nisso. E aí não vive a vida, não aproveita. Está ali, igual um mané. Aos olhos do mundo é isso. Como vai dizer no Antigo Testamento, o livro dos Provérbios, aos olhos do mundo está morto, mas aos olhos de Deus, aos olhos da misericórdia de Deus, aí começou a vida. Agora começou a vida. Como o filho pródigo que volta, estava morto, voltou a viver. Isso é a misericórdia de Deus em nós. E todos temos que fazer a experiência com a misericórdia de Deus na nossa vida. Se a experiência não é viva para você, no seu coração, busque a Deus.
Busque a Deus de verdade. Primeiro, se não consegue fazer a experiência viva de Jesus, primeira coisa que tem que fazer, tem que começar a se afastar das coisas que estão atrapalhando. O mundo ele vai minando nossa vida, nossa força, nossa capacidade. Volte para Deus, volte para Cristo. Quando a gente faz o caminho de conversão, e aqui justamente eu estou explicando, porque muitos vivem e outros nunca viveram. Mas quando a gente faz o caminho de conversão, como eu fiz, eu nunca fui de igreja, assim como os nossos irmãos neófitos, eu fui batizado com 16 anos de idade. Nunca fui de igreja, detestava a igreja. Quando a gente volta para Deus, o nosso caminho de volta, ele é primeiro da gente abrir os olhos e enxergar e falar, mano, o que eu estava fazendo? Eu estava jogado no meio da lama, achando que isso prestava para alguma coisa. Então, primeira coisa, eu me afasto daquilo que não presta. E, ao mesmo tempo, eu abraço tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é bom. Quando a gente converte, quando a gente está naquele momento da conversão, do retorno, da volta para Cristo, a gente começa a deixar tudo. E a gente começa a abraçar tudo ao mesmo tempo. Missa. Onde tem missa? Eu preciso ir na missa. Eu quero a missa. O que é a missa? Não sei, mas é muito bom. Eu quero ir na missa. Aí é lógico, tem umas besteiras que a gente faz, porque a gente está na emoção, né? E aí uma vez, quando eu estava no começo da conversão, eu tinha um colega, um irmão lá da paróquia que estava me ajudando. Aí a gente fez um combinado. Vamos ver quantas missas a gente consegue ir num dia. Nós somos em 5 missas. Lógico que isso não se faz. Não estou ensinando ninguém, não. Isso não se faz. Mas é um momento. Assistir filme. Vamos assistir filme de santo. Vamos entender a vida dos santos. Vamos ler livro de santo. Vamos escutar o Papa falando. Vamos na missa. Vamos escutar a homilia. Vamos estudar. Vamos abrir o catecismo. Vamos beber das coisas de Deus. Agora, se eu não me alimento... Se eu não alimento a minha alma, a minha conversão, é lógico, eu vou morrer. Eu vou ficar fraco e capenga, até virar um nada jogado no chão, na sarjeta. É isso mesmo. Eu não posso permitir-me faltar a mim o alimento da vida em Deus. Por isso a importância da gente fazer essa experiência e fortalecer essa experiência de Deus no nosso coração. Talvez você seja uma pessoa que nunca se afastou da igreja. Louvado seja Deus. Mas nunca acredite que está bom. Não está. Não está. Nunca pense que aquilo que você faz para Deus, o que você vive na igreja, está ótimo. Que não está. Porque, assim, para ser bem simples, é só a gente olhar para a cruz de Cristo. Realmente o que a gente já fez, já compensou Ele? Realmente o que foi feito até hoje já pagou a nossa dívida com Ele? Realmente agora estamos quites? Claro que não. E isso é só a cruz. Imagina todo o resto que Deus faz na nossa vida. Toda a bondade e misericórdia de Deus na nossa vida. Fossem 1000 vidas, nós nunca conseguiríamos pagar o amor de Deus por nós. Portanto, aproveitemos bem esta. Nos dediquemos bem nesta, a amar a Deus. E se amarmos a Deus a nossa vida inteira, quando ela terminar, simplesmente não haverá outro caminho para nós, senão continuar amando Ele para sempre, junto com os santos e os anjos na eternidade. Que Deus, por sua infinita misericórdia, nos ajude a sermos fiéis, homens e mulheres de fé, até o fim da nossa vida, junto de Cristo nosso Senhor. Amém.